Tiago 1. Tiago, capítulo 1. Algumas pessoas não saíram de casa por medo de não saber se de repente o temporal ia voltar, a situação ia ficar grave, ruas enchendo novamente. Mas que bom que você conseguiu chegar aqui. E nós vamos hoje meditar nessa epístola, que eu vou para lá também, que eu não fui ainda não. Rapidinho. Tiago, capítulo 1, versículo 12 somente. E nós vamos meditar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Vamos ler? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nosso Deus e Pai, abençoa a nossa pequena reflexão nesta noite, nos preparando, Senhor, para sairmos daqui, eu creio, com a nossa alma aliviada, porque a Tua palavra tem este poder de penetrar o mais profundo do ser, o mais profundo e o desconhecido do coração do homem, arrancar de lá, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, porque uma vez que ela vem, ela chega, mal nenhum pode permanecer. Pai, por isso, nesta noite eu encomendo essa pequena palavra ao coração, à mente absorvida deles, ó Deus, com esta palavra, para que eles saiam daqui alegres, felizes, contentes, regozijando em Ti, ó Deus, e sabedores de que o Senhor cuida de nós. Nós somos o Teu povo, rebanhos do Teu pastoreio. Por isso, fica conosco e nos abençoe nessa meditação, em nome do Senhor. Bom, acredito que todos já saibam a razão, o motivo da carta, para quem é endereçada, mas nunca é demais a gente relembrar. Tiago está escrevendo esta carta, ou está dirigindo essa carta para alguns judeus, um grupo de cristãos judeus que foram dispersos lá em Atos 8, você vai ver muito melhor toda essa narrativa, toda essa ideia de Tiago escrever a esse grupo de cristãos que estavam saindo da perseguição em Atos 8, eram os da dispersão, e eles agora se encontram aos cuidados deste homem, e este homem ministra a esse grupo de cristãos. A carta tem como principal objetivo trabalhar ou resolver pequenos problemas que estavam atuando ou em ação na vida desses crentes que Tiago que se corresponde com ele. Então Tiago nós vamos encontrar na carta de Tiago pelo menos 5 situações em que Tiago está escrevendo ela. 5 motivos para Tiago estar escrevendo essa carta. O primeiro delas é que estes homens e mulheres, esses cristãos, não tinham compreensão espiritual quanto àquilo que estavam enfrentando, ou iriam até mesmo enfrentar. Tiago está tentando com esta epístola, com essa carta, esclarecer a eles, ou seja, fazer com que a compreensão deles fosse melhor acerca das tribulações. Se tem uma coisa que nós precisamos entender melhor, aprender melhor, é fazer uma leitura daquilo que está nos acontecendo, quer de bom, quer de mal. Segunda coisa que Tiago vai escrever, ou vai ter como objetivo nesta carta, é a valorização demasiada da classe rica. Havia um grupo que estava se destacando entre os demais, e Tiago ele vai trabalhar esta carta a fim deles não se colocarem além daquilo que talvez seja costume de colocar-se como um cristão. Ou seja, a valorização demasiada da classe mais rica dentro da própria congregação. A terceira coisa que Tiago vai escrever, o objetivo dessa carta, é a fé que estava sendo distorcida.
Uma fé que estava sendo distorcida com uma ideia contrária daquela que o Evangelho vinha propondo o tempo todo. A terceira, ou a quarta, melhor dizendo, era a falta do controle naquilo que se falava. Lembra que Tiago vai dizer que a língua é como fogo? Ele vai trazer a ideia, a ilustração de que a língua é como uma ferrugem no casco de um navio. É como uma fagulha numa selva, pode destruir aquela selva toda com um incêndio. E por último, a ideia de Tiago escrevendo essa carta é para resolver o problema da competição dentro da igreja por cargos de liderança. Ou seja, parece que essa carta é muito atual para os nossos dias, porque fala exatamente dos problemas que a gente tem enfrentado na igreja contemporânea. O que Tiago percebe com isso, então, irmãos? Tiago percebe que os inúmeros problemas que existiam dentro da congregação eram produzidos por falta de maturidade espiritual, por falta de um pouquinho mais de ideia do que é aquilo, onde nós podemos chegar, qual a melhor compreensão daquilo à luz da palavra de Deus. Maturidade espiritual é algo que nós precisamos exercitar, mas nós só conseguimos tê-la à luz da palavra de Deus. Ninguém consegue ter maturidade espiritual sem vivência com Deus, sem vivência com a palavra de Deus. Toda a dinâmica, então, desta carta que Tiago está escrevendo se concentra no objetivo de fazer com que esses leitores, mas eles já foram, eles não estão mais aqui. A carta é atual, a carta é para essa igreja aqui, a carta é para a igreja atual, a igreja de hoje. Então, esta dinâmica também é para nós e para toda a igreja do dia de hoje. Ela se concentra no objetivo de levar todos nós, aqueles leitores da época, a um nível maior, a um nível melhor de espiritualidade, de maturidade espiritual, ou seja, elevar o nível de espiritualidade e de compreensão. Tiago está entendendo, então, ou mostra que maturidade espiritual é uma das grandes necessidades da igreja. Crentes mais robustos, mais maduros, crentes mais firmados, menos meninos agitados que andam de um lado para o outro, a todo sorte e vento de doutrina. Tiago, então, tem isso em mente, de mostrar a grande necessidade de um crescimento espiritual, de uma maturidade maior. Por quê? Porque era a grande causadora das dissensões. Era a grande causadora, olha o capítulo 4, por gentileza, a grande razão das dissensões, das brigas, das divisões dentro da igreja, vinha por imaturidade. De onde procedem, capítulo 4, verso 1? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, disse Tiago, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituir-se ou vai se constituir o inimigo de Deus. Então, Tiago entende que a maturidade espiritual era uma grande necessidade e a maior causadora também. A imaturidade era a maior causadora dessas dissensões, dessas brigas. Além disso, ele vai mostrar 5 tantos mais características como um cristão pode ficar ou se tornar mais maduro no meio da comunidade, no meio da igreja. Mas hoje eu quero falar somente de um primeiro, por perceber, irmãos, que por muitas vezes, a gente sabe disso, porque a gente tem contato mais de perto com as pessoas. Como as pessoas, irmãos, os crentes, se comprometem ou comprometem o seu relacionamento com Jesus, por faltar talvez maturidade espiritual, por faltar compreensão da palavra de Deus. Quantas pessoas estão comprometendo a sua vida com Deus, estão comprometendo a sua vida com Cristo, por não entenderem, não conseguirem associar a ideia de que estão enfrentando um problema na saúde e aquilo talvez seja alvo do diabo, seja uma arma do diabo contra a minha vida, contra a vida dele, e ele acaba perdendo a confiança em Deus e se afastando cada vez mais da presença de Deus. Então, irmãos, Tiago tem como ideia levar esses crentes a amadurecerem quando enfrentarem problemas nas finanças, problemas na família, problemas na saúde, problemas em qualquer que seja instância ou área da sua vida. Maturidade espiritual é uma urgência para a igreja. Precisamos ser crentes mais maduros no que diz respeito a enfrentar tribulações, a enfrentar oposições. Nunca a igreja foi tão provada
E nunca a igreja foi tão... a peneira de Deus passou no período da pandemia. Porque nós vimos, de fato, quem estava firmado e quem era feito de uma fé mais robusta, e aqueles que andavam pensando... Irmãos, eu recebia tanto WhatsApp de pessoas que falavam sobre vacina disso, vacina daquilo, era aquilo outro, e era um negócio que até então era desconhecido. Até então, até a gente mesmo ficava preocupado, será que isso é verdade, será que isso não é verdade? Mas tomou uma proporção de desespero. E desespero não pode habitar no coração de um cristão, irmãos. Se este mundo passar, se tudo aqui passar, nós vamos permanecer porque Cristo nos prometeu que nós estaríamos com Ele. Se tudo acabar aqui, irmãos, nós estamos seguros em Cristo. É isso que eu quero falar sobre isso. Por perceber que por inúmeras vezes muitos cristãos comprometem o seu relacionamento com Jesus por falta de uma compreensão espiritual mais madura ao enfrentarem tribulações. E a primeira preocupação de Tiago se concentra exatamente no fato de que a grande tribulação, grandes problemas estavam para chegar, e aqueles crentes haviam com uma grande necessidade de compreender melhor como lidar com aquilo tudo. E a fim de ensinar esses homens, a fim de ensinar também a nós, diga comigo, também a mim, não era só a eles, mas também a nós aqui, ele vai mostrar como enfrentar tribulações por meio de uma compreensão espiritual mais madura. E duas coisinhas muito interessantes, dois elementos essenciais, Tiago vai nos apresentar nesse texto, e que a própria Escritura vai nos mostrar lá atrás, como esses homens enfrentaram também e passaram pelas etapas da vida. E se eles passaram, diga para você mesmo, eu vou passar. Diga, eu vou passar. Irmãos, quantos aqui não passaram por tribulações? Elas não passaram? Elas passaram. A mãe de uma irmã nossa aqui operou esses dias atrás, eu não sei se ela já operou ou vai operar, passou ou vai passar. Nivaldo aí enfrentou uma luta aí com o filho, passou, vai passar. Muitos de nós já passamos tribulações, passou e vai passar, irmãos. E se não passar agora, é porque Deus ainda está nos treinando para alguma coisa melhor. Mas a primeira atitude, a primeira coisa fundamental, o elemento essencial para nos tornar pessoas mais maduras diante das tribulações, é uma atitude cheia de esperança diante dos dias difíceis. Diga comigo, uma atitude cheia de esperança diante dos dias difíceis. Quer notícia boa, alegrar o coração da gente, é quando a gente acorda de manhã e liga na Record, na Globo, no Band, na Rede TV. Só desgraça. É ônibus quebrado, é assalto, é morte, é tudo isso. Não alimenta a tua esperança. Às vezes eu olho, finjo que vejo, mas não vejo. Mudo para tentar ver se tem um negócio melhor, mas não tem. É só aquilo o tempo todo, isso não alimenta a nossa esperança. Eu preciso ter no meu coração a esperança daquilo que de fato vai fazer com que o meu coração se alegre. O meu coração se encha de esperança. Versículo 2 vai dizer assim do capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de quê? De toda. Leia comigo, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago está nos ensinando que nós precisamos ter uma atitude cheia de esperança diante dos dias difíceis. Nós precisamos ter alegria. E a alegria que Tiago está colocando aqui é como uma máquina ligada em alta rotação. Toda alegria é uma máquina ligada ou o RPM do seu carro lá em cima, quase tocando a outra ponta lá, dizendo assim, a minha alegria está aqui, ó, com toda a força. É isso que Tiago está sugerindo, meus irmãos, quando passarem por qualquer provação, passe com a rotação lá em cima, cheia de alegria. Passe pelas tribulações com a rotação lá em cima, ou lá embaixo, né, tocando a outra ponta. Para quê? Depois ele vai falar a razão. Tiago sugere então, irmãos, usar a alegria sim. O termo passar por várias provações significa que nós vamos encontrar inúmeras situações ao mesmo tempo. Ou seja, o dia reserva para a gente surpresas que a gente não estava esperando. É um momento, é outro, é um problema aqui, daqui a pouco aparece um outro ali. Exatamente isso que Tiago está dizendo.
O termo passar por várias provações significa que nós vamos encontrar inúmeras situações e diferentes situações, uma a cada uma, em cada momento do dia que a gente enfrentar. Cada um aqui enfrentou uma situação difícil hoje. Veja o que Jesus fez, ou viveu, ou ensinou para a gente lá em Mateus 14. Em um só dia, em um só momento, duas situações, ele enfrenta junto com seus discípulos, e ele nos dá a receita de como enfrentá-las. Na primeira, faltou pão para uma multidão de 5.000 pessoas, sem contar crianças. E na outra, os seus discípulos estavam embarcados e uma grande tempestade sobreveio a eles. E olha o que Jesus vai falar no capítulo 14. Ele, despedido das multidões, verso 23, subiu ao monte a fim de orar. Não, perdão, meu irmão, está no versículo 13 ainda. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo que as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela, curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os seus discípulos. O que eles disseram? O lugar é deserto, vai adiantada a hora, verso 15. Despede, pois, a multidão ou as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si de comer. Jesus, porém, leia comigo, Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos, aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-nos. E verso 19, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo-os ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos seus discípulos, e estes às multidões. Todos comeram, leia bem forte, verso 20 e 21, todos comeram, e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Exatamente isso. As inúmeras situações que acontecem, as situações a cada momento, a cada dia, de surpresa, requer de nós uma atitude cheia de esperança. Enquanto os discípulos estavam dizendo para ele, despede, Jesus estava dizendo, sim, eu resolvo. Irmãos, aquieta o coração. Eu creio que eu vou falar, tem situações que Deus permite que a gente entre para que Ele mesmo resolva, para que Ele mesmo revele o seu amor por nós. Aquilo não aconteceu de surpresa. Isso aqui tinha uma conspiração divina. Esses 5 pães não apareceram porque alguém chegou, não, eu vou levar, quem sabe pode precisarem. Não, irmãos, uma conspiração divina para que Deus pudesse ser glorificado, para que essa multidão pudesse ser alimentada e todos pudessem dizer verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Verdadeiramente, este é o Senhor. A alegria, irmãos, e a perspectiva correta nos momentos difíceis não só vão determinar os resultados, foi isso que Jesus nos ensinou. Ele disse, o que vocês têm nas mãos? Me ofereçam. E ele disse, não despede ninguém não, dê a eles mesmos. Olha o versículo adiante, versículo 25, na 4ª vigília da noite, foi ter com eles andando sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, ou se tu és o Senhor, manda ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30, leia, reparando, porém, a força do vento. Teve medo e começou a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoravam, dizendo, verdadeiramente, és Filho de Deus. Tem situações que Deus nos coloca, que é para o nome dele mesmo ser glorificado, irmãos. Alegria, perspectiva correta nos dias difíceis, nos momentos difíceis, naquele momento inesperado, determinam resultados, como também mostra o amadurecimento
da nossa fé. Seja mais consciente disso. Amadureça seu coração, amadureça a sua fé. Um outro bom exemplo que encontramos é na declaração do apóstolo Paulo, em um dos piores momentos da sua vida. Ele diz, agora já, ou já agora, a coroa da justiça já está me guardada, ou está guardada a mim, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Paulo estava onde? Ele tinha corrido e ganho em primeiro lugar a corrida? Não. Paulo estava simplesmente indo para as mãos do imperador para ser morto. Ele diz, eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira, agora eu guardo a minha fé, e agora, desde já agora, a coroa da justiça me está guardada. O homem que olha com a esperança em Cristo, ele está cheio de esperança diante dos seus algozes, diante das dificuldades, ele está dizendo, já agora, mesmo que eles matem o meu corpo, a coroa da justiça está reservada para mim. Alegre o seu coração, tenha uma atitude de esperança nos dias difíceis. Quando enfrentamos as surpresas desagradáveis, quando enfrentamos as surpresas indesejáveis da vida, devemos avaliá-las à luz daquilo que Jesus disse aos seus discípulos. Devemos avaliá-las à luz daquilo que Deus está fazendo em nós e por nós. Não só em nós, mas por nós. Olhe com essa perspectiva, o que Deus está fazendo em mim? O que Deus está fazendo por mim? Capítulo 13, verso 7 de João, Jesus olha para os seus discípulos no meio daquela atitude dele de lavar os pés, e ele diz para eles, vocês não compreendem o que eu faço agora, mas irão compreender depois. A nossa mente agora é muito obscura daquilo que está acontecendo e por que está acontecendo, mas se tivermos no coração esperança e alegria, nós vamos poder entender melhor o que Deus quer com tudo isso. A segunda coisa que Tiago nos ensina e que nos mostra que é um elemento essencial para que a gente enfrente as lutas, para que a gente enfrente as tribulações, é uma mente totalmente absorvida de quê, pastor? De uma certeza de que Cristo sempre tem o melhor preparado para nós. Irmão, se tem um negócio que eu creio é isso. Minha esposa sempre fala assim, Otávio, está demorando é porque Deus está caprichando. Então, quanto mais demorar, mais Deus está caprichando, está mexendo no negócio lá, e o negócio, quando sair, vai sair melhor do que a encomenda. Crê nisso? Então, nós precisamos ter uma mente absorvida com essa certeza, impregnar na minha mente, na sua mente, de que Cristo sempre tem o melhor preparado para nós. Diga para alguém que está próximo a você, profeticamente, diga para ele assim, meu irmão, Cristo sempre tem o melhor preparado para nós. Sempre tem. Versículo 2, aliás, versículo 3 do capítulo 1, ele diz, sabendo, olha o verbo que ele usa, que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, rapaz, você vai sair mais perseverante dessa situação. Você vai sair mais vigoroso dessa situação que você está enfrentando. É isso que o Tiago está tentando nos ensinar, e ensinou aquele povo. Nós temos uma mente com a certeza de que nada que passamos com Cristo é em vão. Nada. Tudo que a gente enfrenta na caminhada cristã tem como propósito final o nosso bem e a glória de Deus. O final de tudo, o nosso bem e Deus será glorificado. Tiago está chamando a nossa atenção para o fato de que as provações, ela não conspira contra nós, ela não trabalha contra a nossa vida, mas trabalha também a nosso favor. Ele diz que a provação, quando ela confirma, ou quando ela se confirma em nós, ela tem como resultado produzir alguma coisa em nossa vida. Esse é o objetivo final, de que uma provação vem para nos testar, para nos lapidar, para nos polir, mas também para nos fazer crescer, para nos fazer melhorar, para nos fazer produzir alguma coisa melhor. Crentes mais maduros, crentes mais robustos, crentes que quando as situações acontecem difíceis, eles sabem que Deus tem preparado para eles sempre o melhor. E ele tem uma atitude de esperança e de alegria. Eu sei que o meu Redentor vive. Pandemia foi o teste máximo para todos nós.
Tive preocupações, tive com o meu baixinho. Com o meu pequeno eu tive. Comigo, eu peguei, minha esposa pegou, não sei se Emanuele pegou, mas o meu filho ficou internado. O meu filho ficou mal. Eu fiquei preocupado, mas não deixei de um dia de vir para a igreja. Não deixei um dia de subir para pregar. Algumas pessoas até falaram assim, o senhor veio? Ué? Seu filho está internado? Tá, a mulher da minha esposa está lá. Eu fiquei, agora ela ficou, vou sair daqui agora, vou rendê-la, ela vai para casa e eu vou para o hospital. Mas por que o senhor não ficou lá? Porque o meu trabalho não pode parar. Eu estou aqui, meu filho está lá e Deus está cuidando dele. E Deus cuidou dele, ele está aí hoje, meu irmão. Graças a Deus, meu pai faleceu de manhã, de tarde, à noite eu estava no culto pregando. Ah, porque o senhor não gostava do meu pai? Pelo contrário, eu era apaixonado pelo meu pai. Só que era o meu trabalho, era a minha missão. Não tinha ninguém para fazer, eu tinha que ir lá, subir e pregar. E preguei e chorei no outro dia. Mas naquele momento eu tinha que estar ali pregando a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos ter a nossa mente absorvida com a certeza de que Cristo tem o melhor para nós, de que eu tenho que ter uma atitude de alegria, de esperança, de que tudo o que eu fizer para Ele. O apóstolo Pedro, em sua carta no capítulo 1, em sua primeira carta no capítulo 1, versos 6 e 7, se você quiser marcar aí e ler, ele diz assim, embora sejamos contristados por várias tribulações, uma vez confirmado o valor da nossa fé, ela se torna mais preciosa do que o ouro. Sim, e isso redundará em quê? Em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, passando por tribulação, enfrentando ela, isso é confirmado através de uma atitude cheia de esperança, uma atitude cheia de fé. Eu agora absolvo a certeza de que aquilo não é para me matar, não é para me destruir, mas é para o meu bem, para a glória de Deus. Aquilo vai redundar na minha vida para louvor a Deus, para a glória de Deus. E por tudo isso, irmãos, no final, nós vamos receber a coroa da justiça. Quer ver o exemplo bom disso? Abraão. Deus o chama a viver pela fé. Logo depois prova a sua fé, depois lança-o numa situação difícil num deserto, por fim, ele é considerado o pai da fé, o amigo de Deus, o homem que passou, disse, Senhor, o que tu vai me dar? Senhor, o que o Senhor vai fazer por mim? Até hoje eu estou esperando a promessa. Ele disse, Senhor, eu creio. Então isso foi imputado a ele como justiça. Meus irmãos, eu finalizo. Crente nenhum pode caminhar com Deus e pensar que seus sofrimentos são desnecessários. Crente nenhum pode caminhar pensando que seus sofrimentos não redundarão em nada, sem propósito, sem nenhum objetivo final de Deus na sua vida. Quando enfrentamos tribulações e sabendo por que estamos enfrentando elas, devemos fazê-la com alegria e com nossa mente cheia de confiança de que Deus sempre vai cuidar de nós. Ele sempre terá um objetivo por detrás daquilo. Como o salmista, no Salmo 27, escreveu e disse assim, ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não será atemorizado. E se estourar ainda comigo uma guerra contra mim, eu ainda assim, eu terei confiança. Ele tinha absoluta certeza de que em qualquer estágio da vida dele, Deus estava com ele. Eu concluo. As variadas mudanças, irmãos, as variadas mudanças ao longo da nossa vida, onde nós vamos enfrentando dias difíceis, dias maus, só será capaz de nos destruir ou de nos fazer desistir da caminhada se perdermos esses dois elementos essenciais para a vida cristã. Dois elementos essenciais que eu acabei de falar, alegria e confiança de que Deus tem tudo de melhor preparado para nós. Não perca isso, não perca a sua alegria. Não perca a sua certeza, a sua confiança de que Deus está reservando o melhor para você. Tenha alegria, viva em alegria. Mesmo nos piores dias da sua vida, tenha alegria no seu coração. Feche os seus olhos, por favor.